Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contesini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um episódio caprichado? Caprichado. Você sabe que a transformação que você busca está nas atitudes que você não toma, né? Sei. Sabe? Sei. Então hoje é dia de lapada, Bora chinelada. destravar. A Havaiana vai cantar aqui hoje. Isso eu gosto disso. Eu gosto de motivar as pessoas. Eu gosto que as pessoas que caiam no canal, que se inscrevam, que dá o like e levem alguma coisa boa pra casa. Se você chegou Quer aqui... dizer, já tá em casa, né? Ou Já tá, não, às pode vezes estar não no tá trabalho, escritório. pode estar na academia, no carro. Pode. Nós estamos em todas as plataformas. Isso é bom. Para tornar o seu momento aí, ó, ótimo, conhecimento na veia. Faz toda a diferença. É isso, meu bem? É isso? Olha que Já bonitinho. acabou? Já acabou? Não. Se você chegou até aqui por conta da nossa convidada de hoje, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, tá bom? Coloca aí nos comentários, por gentileza, da onde você tá falando, pra gente saber o nosso alcance. Até porque estamos com um cupom ativo no ar, da Linderme. Da Linderme. O acordo 30%, então assim, deixamos sempre o escritório, a casa dos nossos convidados muito cheiroso por conta dos aromatizantes. Então se você quiser comprar o aromatizante, conhecer toda a linha de higiene Linderme, o acordo 30 cupom. Ó, o QR Code tá na tela, vai lá, entra no site, 30% de desconto no site inteiro. Faz um monte de compra e depois marca a gente no Instagram. E Vilan Beer, muito obrigado, viu, Vilan Vila, Beer? tô tomando hoje, Pela tá? cervejinha. Esses Hoje dias- o horário permite. Gravei de manhã, outro dia tinha compromisso, não tomei, mas hoje eu tô tomando. Então, é isso? É isso? Quem É tá isso. aqui com a gente hoje, meu bem? Estamos aqui hoje com uma super treinadora, palestrante, escritora, enfim, se você quer saber de alta performance, de coach, de destravar, o negócio é com ela. Pronto. Estamos com Paloma Lesse, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de agradecer imensamente por esse convite. É uma honra estar com esse casal nota 1000 aí, a quem eu já admiro, né? Já Obrigado. sigo nos canais, né? Já sigo em todos os canais. Quem não segue, começa a seguir agora, porque, olha, é sensacional. Gratidão. Obrigado. Obrigada por ceder o seu tempo e falar um pouco a respeito do que você faz, porque eu tenho que até agradecer a questão das pessoas hoje estarem mais permissivas a buscar ajuda, a entrar num canal, num veículo aí de comunicação, seja qual ela for, e falar assim, viu, eu admiro o que você faz, eu tô com uma situação assim, assim, assado, como funciona para eu saber mais? E isso é mais do que necessário, porque a velocidade da informação hoje tem tornado as pessoas muito mais ansiosas, intolerantes, cada vez mais apressadas, e isso acaba tendo a sua somatória. Você tem também a questão de sobrecarga devido a isso. E temos pessoas como você para poder ajudar. É exatamente isso. O que acontece? No mundo de hoje, onde a globalização, onde a necessidade de fazer-se muitas coisas, muitas vezes a gente acaba olhando muito para o outro e esquece de olhar para si. E o que acontece? Nessa rotina, eu entro num piloto automático. E eu vou fazendo. Muitas vezes eu faço muito mais até do que eu dou conta como ser humano, porque eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, para atender a expectativa do outro, muitas vezes para me atender, eu não quero te decepcionar. E eu te falo isso por experiência própria, porque por mais de 20 anos, no mundo business, eu atuava dessa maneira. Então, assim, eu falo, a nossa história, a nossa maior dor e a nossa maior fortaleza. É através da nossa história que a gente constrói o nosso futuro e transforma vidas através dela, né? Cada um tem um dom que Deus coloca dentro de nós. E esse dom não é para você guardar. É para você transformar outra vida. Ele só passa por você. E durante muitos anos eu via isso. Eu achava que eu tinha que fazer. Eu tinha que entregar o melhor resultado para você, só que eu não olhava para mim. Entrei nesse piloto automático. Então, dentro desse piloto automático, o que acontece? Você sempre está disposto para o outro, mas você nunca olha para você. E no mundo business, essa cobrança vem muito forte. Por quê? Porque sempre o outro vai querer mais de você. Né? E isso num relacionamento também, né? Você tem que olhar para si. E quando você entende que, na verdade, quando você faz menos coisas, você delega e entende o que é realmente prioridade, você olha para si. E aí você deixa de ser tão ansioso.
Você deixa de ser tão depressivo. Porque o que é a ansiedade e depressão? A ansiedade é o medo do futuro. Mas esse futuro ainda não aconteceu. Então, muitas vezes eu tô com medo de algo que não vai acontecer. Na maioria das vezes, eu tenho medo de algo que não vai acontecer. Ou depressão é algo que aconteceu no meu passado e eu tô vivendo daquele passado. Só que eu não tenho controle. Eu tenho controle do meu presente. Tem uma frase que é muito falada, né? Que é, tem poder, conhecimento é poder. Não é. O poder é na ação. Porque até então, se eu tenho um sonho, se eu tenho um conhecimento, se eu quero tornar real, se eu não entro em ação intensiva, né? A gente fala que tem aquela questão da lupa, sabe? A lupa, quando você olha para o sol, quando você coloca o foco nela ali, a lupa ali, e num determinado tempo, ela vai pegar fogo. Só que se eu tirar antes do tempo, não vai acontecer nada. Então, é a intensidade certa. Eu tenho que estar no ambiente certo, com as pessoas certas, na intensidade certa, para que aquilo aconteça. Só que para que aquilo acontecesse, eu tenho que olhar para mim primeiro. Você falou um negócio super legal, né? Você falou da questão de que a gente tem o dom, acontece. E sei lá, eu fui picado pelo bichinho do podcast, vamos assim dizer. E tô adorando ser um comunicador. Mas a questão que eu falo, e parece até clichêzinho quando eu e a Tabata a gente fica falando, é sobre muito mais sobre o convidado do que sobre eu e a Tabata em si. Porque vocês vêm pra cá e trazem experiências, e eu tenho certeza que ajudam outras pessoas que estão assistindo, que eu acho que então esse é o meu propósito realmente. Quando você se encontra em fazer algo no qual você gosta, que eu brinco que virou meu hobby, isso daqui. Se eu pudesse, eu gravaria todos os dias. Mas nós precisamos ganhar dinheiro também, precisamos trabalhar, precisamos cuidar da empresa. Então eu não tenho essa possibilidade ainda de gravar todos os dias. Mas eu acho que é esse veículo que me colocou, eu e a Tabata, como uma ferramenta que possa ajudar outras pessoas. Então, acho que isso é bem o que você acabou de falar, entrou em mim aqui mais um pouquinho. Que a Tabata mesmo, ela sempre fala isso. Ela olha pra mim e fala assim, nossa, amor, a gente quis ter um podcast, ia levar por um caminho pra falar da gente sobre o marketing, pra falar do casal, pra poder puxar serviço pro nosso negócio e, de repente, foi totalmente para outro lado. Claro, ele agrega pra gente, né, a autoridade, mas ele foi completamente pra outro caminho. E a gente deixou, né? Sim. Paloma, quando é que as pessoas te procuram? Quando elas se dão conta de pedir ajuda? Isso é um grande desafio. Porque nós aprendemos de duas maneiras. Ou pelo amor ou pela dor. Só que na grande maioria das vezes a gente vai pela dor. Então, geralmente quando as pessoas procuram ajuda é quando já está no limite. E o corpo fala. O corpo, ele te dá sinais. E quando você entende que o seu corpo está falando com você e você ainda não parou, ele vai gritar até te paralisar. E aí vem uma síndrome de burnout. E aí vem doenças emocionais, porque assim, é comprovado que 90% das doenças, elas acontecem emocionalmente. Então assim, você fala assim, procura origem, porque é emocional. Tem alguma coisa ali que vai desencadear aquela doença. Então, quando elas procuram as pessoas tendem a procurar por dois motivos. Pessoa física, né? A pessoa em si. Quando já está praticamente num colapso. Ou na pessoa jurídica, quando eu quero, por exemplo, eu quero ter resultados e eu não tenho. Então eu quero aumentar meu faturamento. Ou eu olho assim, muito empresário que virou empresariário do seu negócio, porque ele entende que sem ele a empresa não funciona. E quando, na verdade, a empresa só vai funcionar quando ele entender que ele tem que sair da operação e trabalhar na estratégia. Porque se eu estou pilotando, vamos imaginar que a minha empresa é um carro. Se eu estou pilotando o carro, não tem ninguém olhando para onde eu vou. Entende? Porque muitos falam assim, não, eu sou empresário, eu tenho que estar pilotando, eu não posso estar no banco de reserva. Mas se você está pilotando, você não sabe para onde sua empresa vai. Você tem que ter um tático, líderes performando, líderes no lugar certo, pessoas certas no local certo. Aí a visão do empresário é descentralizador ou ele não sabe efetuar a contratação? Tá aí um grande desafio. Sabe por quê? A grande maioria contrata por currículo e manda embora por comportamento. Por quê? Porque eu contrato rápido, ou seja, eu vou ver quem está disponível no mercado. Eu não vou atrás de um bom profissional, eu não procuro, eu não me planejo. Então, eu não contrato as pessoas certas para minha empresa. Eu contrato a primeira pessoa que está na minha frente, tá? O currículo está batendo, eu contrato. Só que no primeiro mês, segundo mês, eu vejo que aquilo que ele faz não é o que está no currículo. Ou se está dando conflito de cultura, de comportamento. Então, existem duas coisas. Existem sim um empresário, que é centralizador, por natureza, é natural. Eu construí a minha empresa, eu olho para a minha empresa como se ela fosse minha, como se ela fosse meu filho e eu tenho que cuidar. Quando, na verdade, é o contrário.
E o outro principal motivo é na contratação errada. Por quê? Existe um processo que tem que ser feito para você contratar pessoas. Às vezes você tem um diamante dentro da sua empresa. Só que se você coloca um diamante, que ele tem um perfil comportamental, por exemplo, que gosta de estar com pessoas. É a mesma coisa. Eu vejo olhando para vocês, eu vejo vocês comunicadores. Estar com pessoas. Se eu coloco vocês fechados numa cabine para fazer financeiro, para fazer planilha detalhada, sem contato com ninguém, aquilo vai minar a sua energia. Vai chegar no final do dia, você vai chegar e falar assim, nossa, parece que eu fiz tanto, eu não fiz nada e não vi nada. É por quê? Porque a pessoa certa no local errado. Se eu coloco essa mesma pessoa no local certo, a minha empresa bomba, ou seja, eu vou ter muito mais resultado e aquela pessoa vai se sentir bem porque ela tá ligada ao propósito. Tabata, você falou, né? Põe a Tabata numa planilha de Excel ali, ficar o dia inteiro cuidando, mata, joga o computador no meio da rua. Primeiro que eu sou uma pessoa PhD em Excel. Adoro. Na época de faculdade, eu tinha estatística aplicada à psicologia, onde a gente pegava, fazia pesquisas qualitativas, quantitativas e jogava numa planilha de Excel para gerar os dados. Lindo. DP 4 vezes. Ficava lá no computador fazendo planilha, esquece. Aplicar a pesquisa, o que é de qualidade, o que é de quantidade, cruzar informações e fazer a leitura... Faço de olho fechado. Agora pede para eu colocar na planilha. Mas, você comentou para você ver como que são as coisas e você falou do corpo que ele fala, a gente tem que estar fazendo o que a gente, além do que a gente gosta, estar no ambiente certo. Tabata sempre foi o comercial da nossa empresa. Uhum. E eu sempre dentro da empresa. O que acontecia comigo no final de semana e depois do trabalho? Eu queria sair. Uhum. Toda vez. Eu queria sair, eu queria ir para algum lugar para ver gente e conversar. O que ela queria? Ficar em casa. Porque então, eu falava e via pessoas... Aí começou a ter esse conflito. Pronto, resolvi o problema. Criei um podcast onde eu recebo pessoas, onde eu converso, tomo minha cerveja, bato papo, não preciso sair. Uhum. Então a Muito formiguinha esperto. que eu tenho, que eu fazia, só que eu fui me encaixando. Exato. Porque eu fico eu ficava na frente de um computador o dia inteiro, criando estratégia, criando peças publicitárias, fazendo as coisas. Na época a gente tinha revista, editorando revista, e eu não saía. Agora a gente ganha dinheiro aqui. Paloma fez um pix de 30 mil só agora pra dar entrevista aqui. É 30 mil. Ó, o Dudu abriu até o olho agora. 30 mil, olha lá, doeu. Não, ela parcelou em duas, fica tranquilo. Parcelou em duas, tá tranquilo. Então, assim, a gente sabe que as pessoas... Você falou uma coisa... Tem empresários, a gente lida com isso, né? Por ter... Que você vê que o cara quer ter o controle de tudo. Ele quer dirigir, ele quer trocar o pneu, ele quer fazer tudo. E ele acaba não fazendo nada. Ele não deixa outras pessoas fazer. Então vira um empresário... Como é que você usou a palavra? Empresidiário. Empresidiário total naquilo que ele tá fazendo. Porque ele não deixa, ele não escuta a outra pessoa. Exato. Antes de começar o podcast, a gente estava falando aqui. A gente é totalmente contra receber crítica, né? A gente já sobe a nossa resistência. Então, se a Paloma vem aqui e fala pra mim, então vocês deveriam mudar. O que essa moça veio falar? Porque a gente tem... É a primeira defesa nossa. Sim. Porém, tá totalmente errado. A gente tem que escutar. Porque quem tá de fora vai enxergar muito mais do que a gente que tá dentro do negócio. Exatamente. E você sabe que o medo da crítica é um dos maiores medos do ser humano. Porque é natural. Se eu estou sendo criticado, eu estou sendo rejeitado. Em algum momento na nossa vida, nós fomos rejeitados. Ou pelos nossos pais, ou pelo coleguinha na escola, ou pelo amigo. Em algum momento eu fui rejeitado. E o nosso cérebro, ele trabalha com sinapses neurais. Então, assim, o que acontece? Aconteceu uma emoção. Você teve medo, você assustou, você ficou com raiva, você ficou muito feliz. Depende da situação. O seu cérebro, ele não vai distinguir o que é real e imaginário. Então, ele cria uma verdade dentro dele. Quando ele cria essa verdade, o que acontece? Ele vai olhar para sua mente e vai falar assim, peraí, se eu vou ser criticado, eu vou ser rejeitado novamente. Então, para mim não ser rejeitado, acontece como se fosse um animal aquado. Para mim me defender, a minha sinapse vai acionar, dentro da minha sinapse neural tem uma amígdala cerebral, que é pela neurociência. A amígdala vai falar assim, peraí, ela vai ser rejeitada de novo. Então, peraí, se eu não quero que ela seja rejeitada, eu vou fazer com que ela se auto-sabote, procrastine e não faça o que precisa ser feito. É padrão a crítica ela estar associada a essa rejeição? Sempre, para toda criança, é visto assim? Existem várias formas, porque a rejeição é comparação, é a negação, são vários tipos. Como eu te falei, né? Cada um cria a memória e às vezes aquilo nem aconteceu. Às vezes aquilo não aconteceu. Por exemplo, um exemplo bobo. Atrasei para pegar meu filho na escola.
Você atrasou porque você teve um compromisso, porque aconteceu alguma coisa fora. Na cabeça da criança, a criança ela não consegue entender isso. Por quê? Porque nós, do 0 ao 12 anos, somos formados o quê? Somos como se fosse esponjinha. Tudo que entra dentro de nós, a gente não tem um filtro de saber se aquilo é verdade ou mentira. Para a criança que ficou na escola e viu todos os amiguinhos indo embora, que viu a professora ficando ali, ele entende, eu fui rejeitado pelos meus pais, porque o trabalho do meu pai é mais importante que eu. Esqueceu eu aqui. Exatamente. Aí eu já sou pai ao contrário, vou buscar o filho na escola e não tinha levado. Gente, você acredita que a gente já fez fez isso? A gente chegou na porta da escola, buscar o Murilo, chamou o Murilo. minha avó falou, Eu mas vi que ele não começou veio. a professora olhar pra inspetora, que começou a olhar pra coordenadora. Meu. Mas até eles acho que entraram em choque, né? Tipo, Imagina, cadê a né? criança? Cadê a criança? Mas o Murilo não veio pra escola. Mano, a Tabata começou a fazer assim, ria. Eu falei, Ria, deleta. deleta, Eles, porque eu deleta, falei, deleta. ele tá em casa. Ele tá em casa. Aí eles, ufa. Eu falei, meu, a gente tava tão pilhado, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que é? Aí a rotina. A gente saía, ia pra academia, da academia, já chegava, pegava o carro, porque a gente buscar você ele. falou, vocês vão dar uma pé, né? Já ia buscar ele. Mano, eu tava cheio de coisa pra fazer, ia gravar no final do dia. Chegamos em casa, falando. eu peguei o carro, entrei no carro, fui buscar o menino na escola. Ele não tinha ido. É o piloto automático. Eu já era criança que eu adorava ficar na escola quando acontecia alguma coisa e meus pais demoravam pra chegar. Porque daí eu tinha criança, eu tinha coisa Você pra ficava fazer, porque eu sozinha, ficava né? sozinha. Ela morava numa Sozinha chácara, assim. então ela Não, ficava não é sozinha. que eu ficava só, mas não tinha criança. Então, pra mim, quando eles atrasavam, eu adorava. Mas você vê, né, o que você falou, como uma simples coisinha, uma sementinha, que se você não souber lidar, fica isso na criança. Exato. Então imagina um pai que sempre atrasa, não porque não gosta do filho, mas às vezes tá ali. A nossa vida é constante trabalho, né? E se não souber explicar e não souber lidar com isso, olha o trauma Exato. que isso pode criar. Exato. É a importância do fortalecimento da identidade. Como você disse, você gostava de ficar sozinha, você gostava de ficar na escola porque você tinha amigos, porque você estava brincando, porque faz parte do seu perfil. Porque o seu perfil é estar com pessoas. Então, aquilo você estava num ambiente legal. Só que isso vai muito do quê? Da forma que os nossos pais nos tratam. Porque é diferente eu falar pro meu filho, olha, filho, pode ser que hoje eu atrase um pouquinho porque eu tenho um compromisso. Ele já tá sabendo. É a mesma coisa a forma que eu me comunico com ele. Qual foi a última vez que eu sentei com meu filho de brincar de igual para igual, de olho no olho? Que eu parei tudo e tava ali. Ou eu tô jogando um celular para ele e entregando a educação do meu filho para um celular. Porque, assim, é os desafios que a gente entende hoje, principalmente com essa globalização, com tudo isso, com essa correria, de que eu faço tudo, mas eu não tenho tempo pro meu filho, porque eu trabalho o dia inteiro, eu me vejo no direito de chegar em casa, assistir uma televisão e o meu filho ficar no celular largado lá, porque eu tô muito cansado para dar atenção para ele. Só que ele não pediu para vir ao mundo. Essa criança, quando ela crescer, ela vai o quê? Ela vai crescer como pensando, eu fui rejeitada pelos meus pais, que eram aqueles que deveriam cuidar de mim. Quem eu vou ser? E aí eu coloco o valor no que eu faço e no que eu tenho. Então eu vou buscar a vida inteira fazer algo para atender a expectativa de alguém, porque eu não atendi os dos meus pais, para ter as coisas. Sabe aquelas pessoas que têm muita coisa? Você fala assim, nossa, mas para que tudo isso? Porque o inconsciente dela, ela tá tentando tapar um buraco que ela não teve no passado. Então, assim, a identidade fortalecida na primeira infância, principalmente, e quando não na primeira infância, você reconstruir isso, é muito importante. E como buscar essas feridas para fazer a transformação de carreira? A carreira que eu digo pelo fato ou do negócio, do empresário, ou eu me encontrar e levar tudo isso adiante. Primeiro passo, você precisa ter consciência. Porque a grande maioria das pessoas vivem nesse piloto automático e não tem consciência de que isso está acontecendo. Até o momento que você para numa cama de hospital. Então, o primeiro passo é você ter consciência daquilo. Segundo passo, procurar um profissional capacitado. Porque hoje no mercado existem muitos profissionais. Mas se você vê o currículo do profissional, vê por onde ele passou, em qual instituição, qual foi a formação. Por quê? E se ele realmente entende da sua história. Porque a gente vê muito assim, ó, vou dar um exemplo, um casal que se separou. Um casal que se separou causou trauma dos ambos dos lados. E esse trauma pode ser que não tenha acontecido aqui. Porque quando nós relacionamos com outras pessoas, é por vício emocional. Então, o que eu não tenho, eu vou me conectar com o outro para que o outro supra aquela necessidade, para o bem e para o mal. Uma pessoa não usa droga porque é bom. Usa porque está tentando alimentar um vício emocional dentro dele. Porque está faltando algo ali. E é a mesma coisa nos relacionamentos. Se eu me separei, é porque ali teve alguma questão de vício emocional sendo alimentado. Que pode ter sido aqui, como pode ter sido pelos meus pais, ou pelos meus avós, ou ainda
nós trabalhamos pelas 4 últimas gerações, que a gente consegue ressignificar. Só que assim, se eu procuro um profissional que não entende dessa área, se não viveu aquilo, não tem como ele me ajudar, porque ele não vivenciou aquilo. Entendeu? Não tem como eu procurar um profissional que nunca tenha tido, até o seu filho até comentou, né? Tenha tido empresa, para me dar. Como eu faço? Como eu tenho empresa? Como que eu vou ter Cada resultado? vez tá mais isso. A gente brinca. Quando você tá com dor no dente, você vai com um dentista. Você não vai no ortopedista, né? Então, assim, as pessoas, elas têm que começar a entender que... É que eu dou risada porque pra minha área, pro marketing, as pessoas procuram qualquer pessoa que faça Que uma diga que sabe artezinha fazer. ou que sabe subir alguma coisa. Não procura realmente Sim. um especialista. É essa comparação, só pra que você entender o gancho. Eu sempre brinco nessa comparação, porque hoje, cada vez mais, existem coach e especialistas no mercado que sabem de tudo, né? Exato. Vamos olhar a base dele, vamos olhar para trás dele, vamos ver o que ele já fez, que é mais ou menos o que você acabou de falar, onde estudou, o que já aplicou. Não precisa ter estudado na melhor faculdade, não é isso? Às vezes a pessoa pode nem ter uma faculdade, ela ter o dom para fazer aquilo e aquilo dá certo para ela conseguir passar para as outras pessoas, vamos assim dizer. Mas vamos procurar o quê? Né? Quem que a Paloma atendeu já? O que ela fez? O que tal? O Dudu que ele mexe com imóveis. Para quem ele já vendeu? Quais os clientes dele são satisfeitos? Você vai procurando tudo para você ter uma noção. Isso, gente, antigamente era feito isso. Tá? Era aquela indicação, você ia comprar o produto de tal pessoa. Você não chega na rua e fala assim, vou comprar o bolo de aniversário do meu filho de 15 anos de uma pessoa que eu nunca ouvi falar na vida. Não, você vai perguntar para alguém. Então as pessoas têm que entender que assim, isso é uma arma boa e uma arma ruim. Isso aqui você se encanta por uma pessoa, você acha que ela é a melhor pessoa do mundo, uma Brastemp, e ela não é. Exato. Né? Teve um caso esses dias que não sei se vocês conhecem o Eduardo, que ele é o primo pobre. Ele foi clonado o Instagram dele, mano. E ele sempre falou, gente, não, eu não peço dinheiro, eu não faço nada. Eu não faço nenhum Uma tipo de galera transação de transferiu negócios pelo dinheiro Instagram. por E hackearam e deu como se fosse mensagem por escrito pra fazer. E o pessoal fez. E agora, Fez. desculpa, as pessoas elas caem nos golpes, cara, que nem antigamente caía no golpe do bilhete premiado da loteria. Meu, desculpa, eu tô vendendo pro você um bilhete que eu ganhei 100 mil por 10 mil, por quê? Pô, e você cai, então a ganância da pessoa faz com que Exato. também ela caia no golpe. E eu acho que tudo isso também vem pro lado pessoal e profissional. Sim. A pessoa às vezes vê ali, nossa, a Paloma vai me levar para um outro nível. A Paloma é a pessoa mais honesta com o outro. Daí ele viu aqui o Joãozinho. Nossa, o Joãozinho tem 1 milhão de seguidores, tá me prometendo tudo que a Paloma não me prometeu. Aí eu vou nesse. Aí onde ele dança, ele tem a frustração gigantesca, daí ele culpa todos os profissionais. Exatamente. E isso acontece muito. E o coach, ele foi banalizado por isso. Porque existem informações e informações. Que nem a minha formação, ela foi de 3 anos. E assim, eu estudo neurociência, física quântica. Então, eu tento estudar mais assuntos para ir mais profundamente. Só que assim, tem pessoas que não viveram aquilo e tem pessoas que sim, que vendem milagre. A gente sabe que existe muito artista de palco. Que tá lá no palco, tá lindo, maravilhoso, tem a melhor... Aí, quando desce do palco, ele não tem família. Ele tem um carro que está sendo financiado 1 milhão de vezes, mas ele mora em Alphaville. Então, eu vendo uma imagem que eu não vivo. Isso não se sustenta, nem para si. Porque imagine uma pessoa, o quanto ela não bate bem na cabeça para poder viver isso. Viver uma farsa, né? Na verdade, eu quando ingressei para os cursos digitais, eu falo ingressei de acompanhar. De buscar alguém com o qual eu me identificasse para ir me especializando nessa área. Eu me encantei com um player, não tem para que eu colocar o nome de ninguém aqui. E o Danilo virou e falou, não simpatizo, não vai. E não é por nada. O Danilo, Cismei. quando ele cisma, Cismei. de 10 vezes... 9 eu tô certo, brincadeira. 8 ele está certo. 2 é o erro. 2. 8 ele tá certo. E o Danilo cismado, ele falou, Tabata, você tá ouvindo demais... Você tá seguindo a risca, tudo bem. Enquanto você tá fazendo pro negócio, tá beleza. Mas, não é assim do jeito que você tá pensando. Eu fiquei nesse processo, acho que 1 ano e 2 meses, para pegar os deslizes, porque daí eu comecei a ativar aquele olhar Sherlock Holmes, realmente de estratégia e averiguar o que estava por trás. Para você pegar os deslizes de
dinheiro demais colocado para questão de lançamento. Ruídos na comunicação com relação... Eu estava num carro de 600 mil, mas a casa... É só um cômodo da casa, ele era programado para Instagram, os demais cômodos não. Sabe quando você começava a pegar isso? Eu nunca esqueci o dia que o Danilo falou, Tabata, você olhou a cozinha? Cometeram um deslize na cozinha. Olha a cozinha. Foi pegar a taça, acho que vacilou e era uma taça e os copos de requeijão atrás. Nossa. Tipo assim, não, nada tem, eu Nada também tenho um copo de contra. requeijão. Mas eu falo, só que que o glamour que a pessoa passava, era muito mais fácil ela tomar no copo de requeijão e mostrar o que realmente ela era. Exato. Que é o que eu falo. Eu Exato, não mostra a sou sua rico, verdade. não sou nada. Eu Então- não mostro nada que eu não faço. Então foi o que a isso que a Não Tata- é que tem problema. Aí Você a gente entendeu? Mas mostra aquele isso no- negócio assim, relógio Rolex, bolsa de 50 mil, carro de 600 mil, porque é luxo, porque é restaurante, que isso, porque eu não faço, porque eu tenho babá, porque isso, aquilo. E vendendo isso para as pessoas comprarem isso É. e pagar o curso e ver que não, o efeito não é feito. É a mesma Aí coisa que eu aqui você tomando percebeu. cerveja. Ai, desculpa te cortei, né? Mas é normal, Já meu. terminei já. Normal, meu. Ai, aqui tomando cerveja. Ai, eu amo essa cerveja. Ai, maravilhosa. Daí acabou. Tá, eu vou ali na geladeira, pego outra, vou tomar outra. Que, essa aqui é só pra fazer a propaganda. Não consigo. Daí eu quebro meus princípios. Quando eu quebro meus princípios, vai onde você falou. Aí você tá vendendo uma farsa e onde você começa a... Aí onde fica tem insustentável. insustentável. Aí Daí é fica alguma coisa que existiu atrás de você pra você fazer isso. E fica Exatamente. insustentável, eu acho que não só para a vida de Instagram ou de palco, como você colocou, mas até para o negócio. Sim. Que eu estou lá como polvo, fazendo e acontecendo no meu negócio, tendo que ainda ser a pessoa simpática que atende, que ajuda, que contrata, que auxilia. Aí, às vezes, as pessoas que se relacionam comigo dentro, internamente do negócio, viram e falam que eu não sou simpática, que eu sou um monstro, que isso, que aquilo. Aí começa o ruído e a Como é que pessoa tem um Palavra que você burnout, falou né? Pra mim poder guardar do palco, que ela falou artista de palco, como é que é? Você usou agora um termo da pessoa que sobe lá, é uma pessoa e não é. Você falou artista de palco? é Artista isso? de palco. Vou guardar É. isso é muito legal É, pra o artista de você. palco, Eu vou usar essa frase sua, de artista de palco, porque realmente é isso. E eu fiquei agora pensando em quantas pessoas não fazem isso. Mas você pensa assim comigo, imagine o quanto essa pessoa tá doente emocionalmente para chegar ao ponto de fazer isso. O quanto feridas não tem. Você entende que tudo começa no emocional? Porque a pessoa ela não vai chegar a ser uma farsa se não tiver uma história antes também. Entendeu? Ela tá pagando um preço muito alto. E existem grandes players que eu olho ali e eu falo assim, nossa, esse preço é muito alto para ser pago. Né? Até que ponto vale a pena? Só que a pessoa ela tá tão disfuncional emocionalmente Sim? que ela não consegue enxergar o que ela tá fazendo. E para ela aquilo é verdade. Ela vive aquilo. Ela criou imaginário real. A minha mente não diferencia. Então, eu crio uma imagem porque eu não sou feliz com a minha realidade, porque a minha vida é uma farsa, eu crio a historinha contente que eu quero viver. E eu vivo essa farsa como se fosse verdade. Mas eu falo pra a gente tem isso, né? É viver a farsa, né? A gente tem isso de ver as pessoas, não que a gente faça isso. Mas a gente vê muitas pessoas vivendo essa farsa. É, depois no off eu conto pra ela uma história Eu conto também, que a, até gente quem... que a gente acompanhou. E... Enfim, não pode falar. Como é que funciona? As pessoas entram em contato com você e já falam a real que está acontecendo ou ela vai tateando, Paloma? Não, porque a grande maioria não sabe o que está acontecendo. Esse é o X da questão. A grande maioria das pessoas me procuram sem saber a verdadeira dor. Eu entende? cheguei até você, simpatizei e aí começa, é isso? Na verdade, sim, muitos me procuram, por exemplo, vou dar um exemplo. Empresário. Muitos me procuram assim, eu quero aumentar meu faturamento. Quem não quer? Ok? Tá, a gente consegue fazer um processo para aumentar seu faturamento. E a gente vai fazer isso. Só que primeiro eu tenho que entender o porquê que você está fazendo aquilo, como você está fazendo aquilo e por que você realmente quer aumentar seu faturamento. Porque assim, tudo bem, todo mundo, falei, em nenhum momento está escrito em lugar nenhum, muito menos na Bíblia, que você tem que escolher entre o amor, o dinheiro e ser feliz. Não. Você pode ter tudo. Ninguém tá... Pelo contrário. Jesus fala que você tem que ter vida e vida em abundância. Então, assim, a abundância é tudo. Só que as pessoas tendem a criarem crenças de que se eu tenho muito dinheiro, eu não presto. Ou para ter muito dinheiro, eu não presto. Então, ou eu sou feliz no amor ou no dinheiro, né? E quando você cria essa crença,
Principalmente você vê empresários, porque assim, você vê muitos empresários que construíram um patrimônio enorme, estão super bem, você olha, você fala assim, nossa, essa vida é perfeita, e se matam no mês seguinte. Por que isso acontece? Porque eu tive uma meta, eu escalei aquele Everest, só que eu deixei um rastro de destruição por trás de mim. E esse rastro de destruição foi o que me passou a perna. Então eu tenho tudo e ao mesmo tempo eu não tenho nada, porque eu busquei pelo que eu tenho. Exatamente. Exatamente. Então assim, por que você quer aumentar o seu faturamento? O que te faz aumentar? Vamos buscar a sua essência? E aí, ninguém vai me procurar porque tem uma dor emocional. Vem sempre procurar por uma meta, por um objetivo. Eu tenho uma cliente que em um mês ela emagreceu 10 quilos. Por que ela nunca conseguiu emagrecer até então? Porque a origem é emocional. A minha razão sabe. Se eu falar pra você, ó, vamos fazer uma dieta, vamos fazer um exercício físico, vamos focar aqui, e você consegue emagrecer. A sua razão sabe o que tem que fazer. E por que não mantém? Porque a emoção permite. Não é o seu emocional que vai te direcionar a ter ou não ter resultados. Tudo que você tem hoje é origem emocional. As pessoas estão tratando algumas coisas da maneira errada. Então, a emoção, o que a Coluna está falando é verdade. A emoção é a principal questão de que você tem que entender o seu lado emocional para você saber. Você falou do dinheiro. As pessoas colocaram como uma crença que o dinheiro é ruim. Exato. Que quem é rico tá errado. Que quem tem dinheiro tá errado, porque ele tem que dar para quem tem menos. Porque ele tem que fazer isso. Então, assim, calma, gente. O dinheiro não é um problema. Ele pode ser um problema para muitas pessoas, dependendo de como ela construiu isso. Pode ser a solução para outras pessoas. A gente vê grandes casos de empresários multimilionários que, de repente, dão a empresa pro filho, ou o filho herda a empresa, e o filho acaba com a empresa em pouco tempo que o pai construiu. Mas o dinheiro não é ruim. É bom ter dinheiro. É legal. Como ele pode te criar problemas, ele tira problemas. Pô, é legal você acordar de manhã e falar assim, nossa, hoje, graças a Deus, eu tô com todas as contas pagas, eu vou poder fazer. É ótimo isso. Mas existe um lado emocional. Existe uma história ali atrás, o porquê que a pessoa quer chegar nesse ponto. Né? Então, acho que isso, contratar a Paloma para mostrar isso, que é o que a gente adora falar aqui no podcast, que eu fico só escutando, né? Daqui a pouco eu faço a perguntinha entra aqui, faz um esquema. Não, e o legal é que se tivesse como colocar uma tecla SAP na nossa mente, você vai fazendo conexão, vai fazendo associações não só com a sua vida, mas familiares, aí você vai embora, viaja. Às vezes a gente fica aqui assim, é exatamente isso que está acontecendo. Aquela imagem da Nazaré, da novela, com os cálculos é a gente aqui, porque realmente é aprendizado pra gente. Mas pra você ver como a Atibaia tem bastante gente que a gente se conhece, mas ao mesmo tempo não tá enturmado. Quando você me chamou, eu falei, nossa, eu conheço ela de algum lugar, deu sobrenome, aí eu vi o Dunu, eu falei, eu conheço o Dunu. Assim, não é estranho pra mim. Ou estudei com ele, alguma coisa aí vai puxando. Exato. Ou é amigo de alguém, aí a gente vai puxando. Assim, porque Atibaia é uma cidade pequena. Então, quantos players bons tem em Atibaia e a galera tá indo buscar fora? Exatamente. Porque não acredita na galera de Atibaia? Não. Porque, ó, vou falar pra você qual que é a maior dificuldade. Não falei no podcast que saiu na quarta-feira. Sabe qual que é a maior dificuldade nossa? Convidado. Aí começa a ver a galera de fora. Porque acha a gente, põe no Google, acha o nosso podcast e começa porque Atibaia as pessoas têm vergonha de querer vir dar entrevista. Quando você me mandou mensagem, eu falei, vamos marcar na hora. Mano, é isso que a gente quer. Eu quero que você que esteja escutando que tá em Atibaia, próximo a Atibaia, ou da onde você quiser tiver, manda uma mensagem e fala assim, eu tenho vontade de dar uma entrevista. Vem. Porque assim, a gente não fica correndo lá atrás toda hora, mandando mensagem pra todo mundo pra vir dar entrevista. A gente gosta de ser procurado também. Então, se você tem uma história legal, é um bom empresário, tem um negócio legal pra divulgar, fala que você quer vir, entendeu? É só fazer o Pix de 30 mil, 30 assim, mil, com a Paloma, e você vem, a gente flexibiliza. A gente divide em 2 vezes aí. Ela fez em 2, mas a gente pode chegar até em 4, 5 vezes. Depende também. Pensar né? bem isso. Você tem no seu Instagram de treinadora de atletas. Sim. Explique mais, por gentileza. Eu volto a falar a questão da nossa história, né? Da nossa vida. Eu vim de 20 anos no mundo business. E há 3 anos atrás, eu me deparei com o meu autoconhecimento. E aí, eu entendi que eu precisava olhar para o meu filho. Porque o meu filho, com 15 dias, ele estava na mesa do meu escritório, trabalhando. E aquilo, para mim, era um troféu. Porque eu falava para todo mundo, não, eu sou o cara. Entendeu? Eu sou forte, eu não preciso de ninguém, eu tô aqui. Isso, eu me tornava uma armadura, porque eu vestia a Mulher Maravilha, né? A boa em tudo. E é quando eu entrei nesse mundo de autoconhecimento, eu entendi que eu precisava primeiro me curar para depois curar os outros.
Não adiantava eu vir falar pra você tudo isso que eu tô falando se eu primeiro não olhasse pra minha dor, pra minha ferida e não cutucasse ela até ela ser curada. E eu olhei. E aí eu comecei a entender o quê? Foi assim, foi da noite pro dia. Eu falo que assim, o meu marido, ele me deu muita força nisso porque eu falava pra ele assim, só confia. Ele falou, tá bom, vai. Só que assim, ele não entendia o que estava acontecendo e automaticamente aquele império, porque eu fazia tudo, começa a desmoronar. Porque você olha e você fala assim, eu não tô mais disponível pra você o tempo todo. Que era o que acontecia. Eu era disponível para os meus clientes o tempo todo. E aí, eu comecei a mudar isso daí. Comecei a entender que eu era mulher em primeiro lugar. Então, eu precisava olhar para mim como mulher. E não como uma mulher maravilha, como uma armadura, como um homem, como... Não, eu era mulher. Então, eu precisava me enfraquecer para fortalecer o meu homem. Eu precisava fazer isso. E aí, com isso, eu olhei pro meu filho, há 3 anos atrás. E eu falei, eu preciso entrar no mundo dele. O mundo dele é o futebol. E eu mergulhei nesse mundo de ir em todos os treinos e em todos os jogos. Eu prometi pra ele. Eu falei, filho, eu vou em todos os seus jogos, não importa o que aconteça. Pode ser que eu treino um ou outro a gente não consiga, mas nos seus jogos eu faço de tudo. Eu vou estar lá, presente. Eu converso com ele sobre futebol, eu comecei a entrar no mundo dele, eu comecei a entrar no mundo do meu marido, que é do futebol. Eu falei, me explica, me ensina. Comecei a aprender. E eu comecei a entender que o quê? Que as dores que eu tinha eram as mesmas que outros pais tinham. E outros atletas tinham. E aí eu comecei a estudar, e aí eu criei o Desperte Seu Campeão, né, que é um programa específico, na onde a gente trata o atleta, a gente trabalha o atleta, porque não adianta ele pode ser o melhor atleta dentro do campo, dentro do gramado. Se ele não é um ser humano mentalmente forte, a vida dele não vai pra frente. Porque eu posso muito bem ser um centroavante, vou te dar um exemplo de um mentorado meu. Ele é um centroavante. Ele joga muito bem. Ele tem um perfil sensacional. Ele começou a não ter tantos resultados. Por quê? Porque ele tinha medo, porque a história dele impactava nos pais dele, porque assim, existem 2 lados. Ou eu sou jogador porque eu gosto, ou eu sou jogador porque eu quero atender um desejo dos meus pais. E geralmente é isso que acontece. Eu quero atender a expectativa do meu pai. Como meu pai gosta muito de futebol, para mim me sentir capaz e bom o suficiente, eu tenho que me tornar jogador de futebol. Ou muitas vezes eu carrego a esperança de uma família inteira nas minhas costas. Porque a gente atende crianças que vêm de longe e que não têm estrutura emocional, estrutura física, estrutura financeira nenhuma. E ali eu coloco o sonho de uma família inteira, de uma vida melhor, porque eu quero o meu Neymar na vida. Entende? E aí eu comecei a entender isso. E eu comecei a criar um programa específico onde a gente trabalha a performance do atleta, do pai e da comissão técnica. Porque assim, não adianta eu trabalhar o atleta, porque eu não sou atleta. Mas como eu vejo o meu filho, eu espelho no meu filho e eu jogo ferramentas para eles que eu sei que vai funcionar. Porque primeiro eu já apliquei no meu filho. E aí eu vou lá. Os pais, ele é o maior vilão e o maior herói. Porque quando você olha para os seus pais lá na arquibancada, quando você olha para eles, a sua emoção é o que vai ditar. O treino, você pode me falar que é 90% físico. O jogo é 90% emocional. Uhum. Eu tenho certeza disso. Porque às vezes o pai deposita num filho novo toda uma esperança, você vai mudar a nossa vida, você vai isso. E aí se ele não tá indo bem naquele momento, ele se culpa emocionalmente porque, nossa, meu pai tá lá me assistindo e isso não vai acontecer. Então acho que isso eu como pai, vamos assim dizer, né? Que, poxa, eu com o Murilo, que hoje ele tá aqui com a gente, você falou de levar o seu filho pra pequenininho. Murilo, desde pequeno, com a gente no escritório. E eu falei, não, Tabata, assume a empresa, arrebenta de trabalhar, e eu sou a mãe e pai. Eu faço tudo, eu levo pra escola, eu deixo aqui, eu cuido dessa parte, e ele sempre ficou comigo em tudo, com tudo. No futebol eu que levava, ele gostava de jogar bola, hoje ele gosta de jogar... Mas no computador, não sei o que, eu incentivo dentro de um limite, claro, ali. Eu não entendo muito, então às vezes ele quer muito falar comigo sobre isso e não é o meu mundo. Aí agora ele tá dentro do mundo do podcast, então a gente às vezes conversa algumas coisas e começa a entrar mais no mundo, tá um pouco mais velho, então dá pra ele entender algumas coisas. Mas assim, ele brinca, não, pai, você vai ver você um youtuber famoso, mas eu não deposito isso só nele. Então assim, vamos junto, pode ser que eu dê certo, pode ser que você dê certo, que eu brinco com ele, eu falo assim, esse espaço é seu.
Amanhã, se você tiver coragem, tiver vontade, se sentir bem pra fazer, cria um podcast pra você. Amanhã você tá jogando bem, você tá com um canal na Twitch grande, quer criar alguma coisa pra você e pros seus amigos, eu incentivo a fazer isso. Do mesmo jeito que eu incentivo a Tabata. Entendeu? Porque eu acho que esse apoio emocional, ele vem da família, mas não você depositar 100% a responsabilidade numa criança. Porque eles são uma criança. Pô, vamos pegar aí grandes players, o Adriano, vamos pegar que parou de jogar bola, aí, não sei o quê. Pessoas que psicologicamente pararam e não conseguiram dar uma continuidade. Porque ficaram totalmente responsáveis por tudo aquilo que aconteceu. E é o que você às vezes constrói uma história num castelo de areia, e isso de repente acaba. Tivemos o caso agora, que não é atleta, mas da menina aí que tava todo mundo falando, da atriz da Globo lá, como é o nome dela? Da Larissa Manoela. Isso, dos pais. Então, assim, gente, é uma criança. Exatamente. É uma criança que foi conduzida de uma maneira, só que chegou uma hora ela cresceu. Então, assim, e o emocional dessa menina lá na frente, como que vai ser? Sim. Você entende que, ó, quando a gente olha pra esse caso, Larissa Manoela, a Larissa Manoela, ela estava, tipo assim, ela colocou o valor nela no que ela fazia. Porque ela só conseguia chamar a atenção dos pais dela fazendo. Então, assim, pra ela, o valor dela tá no dinheiro. E se ela não trabalhar emocionalmente isso, pode ser que da boca pra fora ela fale que perdoa, ela fale que passou uma borracha, mas dentro dela, aquela raiz que a gente não consegue acessar sem fazer um trabalho de ferramenta, trabalho bem profundo, se você não trabalhar aquilo, todos os relacionamentos delas vão estar vinculados a isso. E ela vai sim construir um outro império, ela vai construir, por quê? Porque o valor dela está no fazer. Então, o que vai acontecer? Ela vai subir um Monte Everest. Só que pode ser que ela deixe um rastro de destruição. E não adianta. Pai e mãe é pai e mãe. Pode doer, pode ser os piores pais e mães do mundo, mas eles são pai e mães. Então, se você não sentar e não perdoar para você, não para o outro, né? Eu falo assim que a gente fala muito do perdão. Só que tem aquele desafio, né? Não é porque eu te perdoei que eu vou te trazer... Na Bíblia fala que eu tenho que perdoar. Mas na Bíblia não fala que eu tenho que trazer você pra minha casa de novo. Exatamente. Entende? Eu perdoei, mas você segue a tua vida e eu sigo a minha vida e tá tudo bem. Porque o perdão é pra mim, não é pro outro. E também não é fácil. É fácil falar. É fácil falar assim, eu perdoei. Mas o perdão é um processo. É um processo sendo feito diariamente. Porque não é fácil você falar assim, eu perdoei quem me fez mal. Eu perdoei quem me prejudicou. Eu perdoei quem me traiu, quem me rejeitou. Eu perdoei meus pais porque colocaram meu valor no dinheiro, por exemplo. Não é fácil. É um processo que precisa ser feito. Mas é pra você e não pro outro. E eu não preciso trazer ele de novo pra minha casa. Bonito isso, né? No profundo, né? É. Você para pensar que realmente, né? Que o perdão, O ele Juninho tem um corte aí, Tem Juninho. um corte bom, Juninho. O perdão, ele é nosso. É pra gente. E eu falei essa frase que você usou, eu falei hoje, eu falei outros dias. Não é porque aconteceu uma situação na nossa vida pessoal, não é porque isso aconteceu que, ok, perdoei e a pessoa vai voltar, vai frequentar a minha casa. Não vai. Exatamente. Entendeu? Não vai. Porque, assim, é um perdão pra mim, né? Mas, assim, não é uma pessoa mais que eu quero conviver. Tipo isso, entendeu? Aí você pega uma pessoa que foi depositada nela toda essa estrutura de que ela tinha que sustentar a família, porque eu também... Não sei se é certo ou errado o pai ser empresário do filho, tá? Eu não vou julgar isso. Desde que o pai trabalhe com isso e entenda um pouco disso. Por exemplo, Exato. o Murilo, de repente, ele estoura, eu vou cuidar da carreira dele, da parte do marketing. Eu domino essa área. Exatamente. Pô, eu posso ajudá-lo. Agora, eu vou cuidar de todas as finanças dele. Eu não sei. Não cuido nem direito da minha. Então, eu vou contratar alguém pra fazer junto comigo essa parte. Ele é novo, então eu tenho que guardar o dinheiro. Agora, depositar todo o meu ganha-pão, porque daí o pai para de trabalhar e vive com o dinheiro do filho, porque daí o meu filho é a minha joinha, o meu filho é o meu troféu. Não é bem assim, porque esse filho vai crescer. Sim. E uma hora ele vai ter que ser o próprio troféu dele. E ele vai entender. Agora, como que uma pessoa que teve esse problema emocional, aí volta no que você falou no começo, como que ela vai lidar lá na frente quando ela tiver um filho? Como que ela vai tratar isso daí? Como que essa pessoa vai confiar em alguém agora pra cuidar do dinheiro dela? Exatamente. Em algum momento, esse gatilho vai ser acionado. E aí você fala, mas ela tá com depressão, tá com ansiedade, tá... Mas qual é a origem? Porque, assim, depressão, ansiedade, a maioria das doenças rastreia. Foi uma dor emocional que aconteceu e que desencadeou aquilo. Vou dar um exemplo forte aí, que nem depressão, mas dessa questão de pais. Neymar. Meu, ele é um ícone.
Não tem o que falar dele no Não futebol. tem o que falar. Não tem. Pelo contrário, eu falo assim que as pessoas julgam muito porque queriam ser iguais. Ponto. Eu também acho que bate nele por causa disso. Exato. Eu Inveja. admiro. É inveja. É inveja. Eu quero ser igual. Não consigo, vou bater. E o brasileiro tem muito isso. Uhum. Eu admiro muito ele. Só que quando a gente analisa do ponto de vista emocional a história dele, você já notou que sempre, quando ele tá muito próximo de conseguir uma grande coisa que ele tá querendo, ele se machuca? Sabe por que isso acontece? Porque o pai dele deixou de ser pai e se tornou empresário. E o valor dele tá no que ele faz dentro do campo. Se ele se machuca, ele pode ser rejeitado pelo pai. E se ele é rejeitado pelo pai, que é empresário, aquilo vai doer nele. Porque ele mesmo já falou no depoimento na Netflix lá, que ele perdeu o pai e ganhou o empresário. Falou no... Tem um... a gente assistiu, né, amor? Um Caos Perfeito, Caos Perfeito, na Netflix, a gente Exato, assistiu. exato. Então, você entende? Ele é muito bom. Ele nasceu com dom. Ele é fora da curva. Só que ele só não conseguiu ser melhor do mundo, que pra mim eu acredito que ele seja. Uhum. Exatamente porque o emocional dele, o inconsciente, não é o consciente, porque o consciente eu consigo controlar, mas o meu inconsciente vai me bloquear. Então, de alguma forma, o universo vai trabalhar para que ele se machuque, porque ele já colocou aquilo, porque se ele conseguir chegar até lá, se ele chegasse naquela final da Copa do Mundo sem se machucar, e ele não conseguisse ser campeão e o melhor do mundo, aquilo poderia causar uma rejeição Maior do pai. ainda do que o que aconteceu com ele antes. Exatamente. Mas você comentou uma coisa E aí eu fujo. muito, muito legal. E isso eu acho que é que as pessoas têm que entender. O brasileiro, principalmente, eu vejo muito brasileiro, é um problema da inveja gigantesco. Sim. E assim, é regional, é por cidade, é por país. Parece que não quer ver o outro bem. O outro tá começando a despontar, você vai e critica. Gente, nós temos hoje no Brasil, ele é o melhor jogador do futebol brasileiro. Futebol brasileiro, não que jogue no Brasil, mas como um ídolo brasileiro. Por que não apoiar o cara? Exato. Por que o cara machuca, fala que o cara não sei o que lá, não sei o que amarelou? Poxa, gente, vai lá jogar você então. Vai lá, entra no campo e joga bola. É que é mais fácil tirar a atenção da sua problemática e falar da vida do outro, né? É muito mais fácil, que daí vai pro lado da balão emocional. A pessoa, ela não tem o emocional preparado, ela critica o outro. Olha lá, o Danilo tá tem um podcast. Olha lá, ela foi no podcast, isso aqui. De vez falar, pô, que legal, meu. Olha lá, ele só falou, não, vai criticar. Sempre vai ter um que vai criticar. Eu consegui abstrair. Eu abstraí totalmente, falei pra tal assim, meu, família, a galera toda, mano, não conto mais com ninguém. Conto comigo. A minha família é a Tabata e o Murilo. Acabou. Exatamente. Ponto. Então, assim, tô aqui fazendo o meu trabalho, gosto do que eu faço e faço por mim e por eles. Acabou. Não é mais por ninguém. Por quê? Porque a hora que você consegue colocar isso na sua cabeça, muda um pouquinho. Porque você fica triste. Nossa, fulano, eu falei do Dudu no episódio e o Dudu nem me ligou pra falar que eu falei dele. Cara, você tá criando uma expectativa nos outros pra você. Exatamente. Tira isso da sua frente. Você falou porque você gosta dele. Entendeu? Se ele vai um dia falar pra você que foi legal ou não foi legal, se ele assistiu, você falou que você queria falar naquele momento, fez bem pra você. E não é pro outro. Então, eu acho que isso acontece muito aqui, principalmente no nosso país, que, pô, o cara tá lá, o cara dá um deslize, vai a tonelada inteira bater no cara. Só que a hora que o cara vai lá e faz um puta de um jogo, ninguém vai lá no Instagram também e aplaude o cara e fala assim, porra, mano, daí você é o cara. fez mais do que obrigação, né? Exatamente. Aí ele é pago Defende pra o isso. Neymar. Ele vai te mandar um Vou beijo mandar depois. um beijo pra ele. Pix. O próximo vai ser o Neymar. Não queria falar nada da segredo, que né? ele vai vir. Ele tá ali fora esperando você entrar. Ele tá com Mas segurança é ali. muito real isso, cara. Agora, me fala uma coisa. Tem se falado muito em alta performance, de um modo geral. Eu queria que você desse a definição de alta performance pra você, pra justamente as pessoas terem entendimento. Você já dá o presente? Vou dar o presente Então dela. dá o Você falou em presente. dar, eu lembrei. Então Vou tá dar bom. o seu presente, ó. Ah, São aromatizantes da Lindbergh. Nossa, que top. São nossos patrocinadores, clientes, amigos Que e apoiadores delícia. pra você colocar lá na sua casa. Eu já quero abrir. Você vai gostar. Você vai gostar. Tem convidado que fala que só volta aqui não é pelo Só pra ganhar um podcast, negócio. é pra ganhar o kit de Fechou, aromatizante. ó. E olha, em casa a gente adora, né? Você Nossa, vai, espero você que vai você goste. curtir. Depois Depois você manda fala feedback qual pra que é o gente. seu cheirinho preferido pra gente. Com certeza. Ai, muito obrigada. Imagina. Imagina. Mas eu quero que você fale da alta performance, porque as pessoas têm se cobrado muito, foi o que eu falei, né? Tem que fazer, tem que acontecer, tem que estar pleno, seja na questão da empresa, em meta como vendedor, como atleta.
Como você enxerga essa questão de alta performance hoje? Por que tem se falado tanto dela? Sim, a alta performance, na verdade, ela é nada mais do que menos do que os pequenos hábitos diários. O que a gente faz? A gente foca numa meta grande. Vou dar um exemplo. Eu quero faturar 1 milhão em 10 meses. Eu quero perder 10 quilos em... Tá, é desafiador? É. Mas se você quebrar essa meta e trazer para hoje detalhadamente e criar hábitos para aquilo. Então, a alta performance é eu acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo que aquele dia eu não esteja motivado para aquilo. Porque a motivação é... Não, desculpa. Você falar que você acorda 5 horas da manhã disposto todos os dias, feliz, alegre, querendo... Não. É mentira. É uma ilusão. Mas, tá... Você ter a consciência que mesmo naqueles dias que você não está tão bem, você precisa pagar o preço para fazer aquilo, porque você quer conseguir aquilo, algo, aí é performance. Então, daí você vai conseguir a performance. Porque você vai se abdicar de ficar meia hora a mais na sua cama, porque você sabe que a sua meta está muito mais próxima do seu objetivo quando você está fazendo o que você precisa ser feito. Então, os pequenos hábitos. É você fazer o dia a dia. Não adianta eu focar lá na frente se eu não fizer o meu passo a passo aqui. Então tá errada a visão do que as pessoas têm normalmente de performance, né? Elas acham que são resultados com relação à superação, seja em vendas, seja em meta de corrida, seja em entrega de trabalho, seja em quantidade de episódios gravados no decorrer do dia. Tá tudo muito... Acho que nebuloso na cabeça das pessoas o que é essa alta performance, né? Sim, sabe o que acontece? Por exemplo, teve um período que a gente corria. Vou dar um exemplo. A gente corria. E a gente correu a São Silvestre. O que é correr a São Silvestre? Se eu falo pra você, vamos correr uma meia maratona amanhã, é difícil? É difícil? Tá. Se eu falar pra você, vamos correr uma meia maratona no final do ano, eu tenho uns períodos de 6 meses. Então, assim, é uma meta que eu tenho que atingir? É uma superação que eu tenho que ter comigo mesmo. E esse é um detalhe. Eu não quero ser melhor do que o meu colega. Eu não quero ser melhor que o meu concorrente. Eu não quero ser melhor do que o meu amigo que... Não quero. Eu quero ser melhor do que eu mesmo. Tá, o que eu preciso fazer? Eu tenho que treinar diariamente agora para que lá no final do ano eu esteja preparado para fazer aquela São Silvestre. E foi o que aconteceu com a gente. Vamos correr? Vamos correr. Nossa, mas é um desafio. E aí ficava aquela. Não, mas é a brigadeiro. A brigadeiro, ninguém sobe a brigadeiro, porque a brigadeiro, nossa senhora, a brigadeiro. O que a gente começou a fazer? A gente começou a treinar na Lucas. E você só sabe que a Lucas é subida quando você tá a pé. Vamos subir correndo lá. Não, quando você tá de carro, parece uma reta, parece tudo tranquilo. Vai andar a pé naquele lugar, ou de bicicleta, você vai ver como é alta aquela subida. Vai até lá em cima, lá no coque, pra você ver. Exato. Começamos, vamos treinar todo dia na Lucas. Todo dia na Lucas. Então foram o quê? 6 meses treinando para chegar lá. Quando chegou lá na São Silvestre, fomos na bendita na Brigadeiro, que é a final da corrida, né? Aí você já fica, meu Deus do céu, e agora? E agora? Se eu falar pra você, foi a melhor corrida que a gente fez. Foi o melhor. Por quê? Porque houve preparo. Então, assim, aquela treine até se tornar. Então, a superação que você quer na sua venda, a superação que você quer na sua vida, a superação que você quer na sua empresa, ela não tá lá na chegada. Ela tá em você curtir a jornada, vivenciar a jornada e viver o dia a dia como se fosse aquele dia único. Porque quando você chega lá, vai sendo muito mais gostoso. E é isso que é performance. É você chegar lá e olhar pra trás e ver que valeu a pena fazer tudo aquilo. Falei que o treino é treinável. Esses dias eu soltei uma aqui, todo mundo me zoou. Falei assim, o treino é treinável. Eu falei assim, mas porque se você tem vontade de fazer uma coisa, você treina. Treina. Entendeu? Porque assim, existe dom. Dom é uma coisa. Você é o Neymar? Não vou. Não tenho nem idade pra jogar bola. Mas se você tem uma idade e consegue jogar bola você vai conseguir. Exatamente. Você pode não ter o dom de ser um cara fenomenal, mas você tem o dom. Eu quero aprender a pintar uma parede. Eu não sei pintar uma parede, mas se eu treinar, eu vou aprender. Eu posso não ser aquele cara que vai pintar a parede como o outro que é bom vai pintar. Mas a gente consegue fazer. Uhum. Eu acho que assim, tudo na vida você consegue fazer, basta você querer. Você não pode não ser o especialista, mas você vai conseguir fazer. Mas com dedicação, Exatamente. com treino, com o força de sucesso é vontade. treinável. É onde você coloca também o foco, né? Vamos falar assim como se fosse um emagrecimento. Você quer perder 10 quilos. Se você demorou 40 dias para perder 1 quilo, estou supondo, hipoteticamente, tá, gente? Você vir falar, nossa, 40 dias eu fiquei sem comer, eu fiz academia, eu só perdi 1 quilo.
ele vê que ainda falta 9, aí ele bate o desespero, começa a comer e esse 1 quilo engorda 3, né? Porque você já abandona, de fato, a questão da sua meta, do seu objetivo, da questão de você se superar, né? Isso. A questão de virar e falar assim, eu vou quebrar essa barreira, eu vou mostrar para mim mesmo que eu sou capaz, porque eu quero, eu estou com vontade disso, né? Isso está ligado a gatilho emocional. Porque nós temos que aprender a celebrar. Se ela perdeu 1 quilo em 40 dias, se você não celebrar esse 1 quilo, você vai ganhar os 3 quilos de volta. Só que se você aprender a celebrar as pequenas vitórias, e isso, o ser humano, ele perdeu a essência. Sabe? Não adianta você não é porque você não chegou na sua meta, se você já chegou mais próximo, celebra aquela vitória. É um momento único, a gratidão, você trabalhar a gratidão porque você construiu um pedaço da sua história. E o gatilho emocional faz com que você acione um não merecimento. E aí o que eu vou fazer? Se eu não conseguir, eu me auto-saboto. Por isso o acompanhamento de algum profissional que entenda disso. Porque ele vai te ajudar a você entender que você teve ganhos. Porque ela pode ter perdido 1 quilo. Mas nesse 1 quilo, ele ganhou saúde, ela ganhou energia. Então, como que foi os outros ganhos que teve? Como que tá a sua vida agora? Como que tá o seu ambiente? Porque para você, quando você entra num processo que você quer, por exemplo, você vai ter que mudar o ambiente. Você vai ter que beber menos, você vai ter que comer menos, você vai ter que mudar os seus hábitos. E o que isso resultou? Não é só o fato da balança, é o fato de toda a sua vida como um todo. E quando você alinha daí a emoção e a razão, potencializa. Ó, pega essa visão que a Paloma falou agora, a Paloma falou, uma coisa muito forte. Mude o ambiente. Porque se você perdeu 1 quilo e alguém do seu lado ele tá falando, nossa, você só perdeu 1 quilo, muda o ambiente que essa pessoa não é pra estar do seu lado. Em vez dessa pessoa falar assim, caramba, mano, esse mês você só perdeu 1 quilo, mas você vai ver, você vai chegar nos 10 que você quer. Exato. Porque andar com pessoas tóxicas te torna tóxico também. E você se sente cada vez mais prisioneiro desse ambiente. Dou um exemplo pra vocês, eu fumava, amava fumar. A coisa mais gostosa da face da terra pra mim era fumar. Não fumo mais, já tem 3 anos. Hoje, qualquer pessoa pode fumar do meu lado, que eu troco ideia, não tem problema. Só que quando eu parei, o que eu fiz? Mudei o ambiente. Porque se eu saísse pra tomar uma cerveja no barzinho e você fumar, o que eu fazia? Era uma tortura pra mim. Sim. Eu tá lá o cara fumando e eu falo assim, nossa, eu tô com vontade de fumar e eu não posso fumar. Você mudou o ambiente e mudou o vício. Sim. Ele ficou uns 4, 5 meses comendo Pô, tava não precisa contar isso aí também. uma caixa de bis por noite. Pô, mano. É sério. Era uma caixa de bis. Não era uma caixa de bis branco e um bis preto. Bis branco. Ele mudou. Aí eu Mudei. virei e falei assim, ok, tudo bem. Aí a Eu fui gente foi correr fazendo o depois. desmame do chocolate, que daí ele foi correr. Que daí ele viu que não tinha o fôlego pra correr. Aí ele falou, não, realmente o cigarro não tava legal. Aí... Não precisa contar que eu comi o bis, meu. Mas, Precisa. Porra, mó superação, aí o faz cara parou de parte. fumar, pá, comi uma caixa de bis. Não, mas isso faz parte, sabe por quê? O nosso cérebro, o que ele gosta? Por que celebrar? Porque o nosso cérebro, ele é movido à recompensa. O seu fumar, ele é uma recompensa pro seu cérebro porque ele alimenta a dopamina. O que é a dopamina? É o bem-estar imediato. Por que tela vicia? Porque me gera dopamina. Nós temos uma farmácia interna dentro de nós. E essa farmácia, ela é alimentada por coisas boas ou ruins. O vício, ele é Então, o vício do cigarro, ele estava alimentando a dopamina, estava te dando aquele bem-estar e você se sentia bem. Então, tinha um gatilho que era acionado, a recompensa, entende? É a recompensa. O seu cérebro, ele é movido por recompensa. Quando você tirou, você precisava ter uma outra recompensa. E aí, você veio pro bis. Então, o seu cérebro entendeu que, na verdade, você não tirou, você mudou. Então, ele foi para recompensa, para uma segunda recompensa, porque o gatilho ainda estava ativado. Que é a dopamina. O bem-estar do exercício físico, ele libera. Ele é um dos que mais libera o bem-estar. Tanto que depois que você faz a corrida, depois que você faz um exercício com qualidade, você sente aquele bem-estar que é a mesma coisa que você comer um chocolate, porque é a mesma essência. É que a indústria entende disso e coloca em todos os nossos... Pra você ter noção, quando a gente tá assistindo a televisão, existem mensagens subliminares que me fazem. Por que eu olho a imagem e eu quero? Porque o meu cérebro entende, é uma recompensa, eu quero aquilo. Então, quando você quebrou aquele gatilho por um hábito saudável, então por isso a importância do hábito, por isso a questão dos 21 dias que você tem que tornar um hábito. Por quê? Porque você quebra aquela rotina, mas o seu cérebro continua recebendo a recompensa.
Mas hoje eu entendo que a melhor propaganda que foi feita foi do Bis. Foi, né? É impossível comer eu não sou. Eu Você comi a ficou caixa 4 inteira. meses comendo. Engraçado, eu vi uma matéria falando exatamente isso. As pessoas que começam a adotar hábitos de prática de esportes. Moderado, tá? Falando pela caminhada. Elas não têm essa sensação de dopamina. Eu acho que é devido ao nível de baixa intensidade, que não consegue o corpo, assim... Ela sentia aquela sensação de... Ufa, missão cumprida. As pessoas, elas abandonam muito mais o esporte por consentimento, assim, que elas vão tentar fazer do modo faça você mesmo. Vou pegar algum app ou vou caminhar, porque é baixa intensidade. Ela mesma não se cobra, então ela não tem essa sensação da dopamina de tipo assim, cheguei morrendo, mas saí feliz. Sim. Você sabe de alguma coisa relacionada a isso? Sim, acontece por quê? Primeiro, o ser humano gosta de ser cobrado. Então, se tem alguém... É a mesma coisa se você fala assim, ó... Por que eu passo no nutricionista se eu sei alimentação? É óbvio que ele sabe muito melhor, porque tem tudo... É um profissional, vai ver os seus exames, tudo que você precisa. Mas por que você... Porque quando você voltar nele, você vai querer mostrar que você é bom. Que você conseguiu aquilo. Então, é uma conquista. Então, eu vou fazer aquilo, eu vou construir aquilo. Quando eu não tenho um profissional que me acompanha, por que é o coach? O que o coach faz? Ele vai te ajudar a sair a sua melhor versão de dentro de você mesmo. Não vai fazer mais nada do que além disso. O que a gente faz? Empurra. O resto é com você. Só que por que sozinha a gente não consegue? Por quê? Porque naturalmente a gente tende a cair sempre na minha zona de conforto. Quando eu estou caminhando, e aí vem duas questões. Primeira, eu faço exercício físico porque eu gosto ou porque é uma obrigação? Porque você vê, assim, pessoas que vão na academia a vida inteira e não tem resultado nenhum. Por quê? Porque eu tô indo por uma obrigação. Então, eu já coloquei na minha mente, ai, que saco, eu tenho que ir. Ai, lá vou eu de novo, vou na força do ódio. Você não vai ter resultado. Porque você tá fazendo algo que você não gosta. Então, você não vai liberar dopamina, serotonina, não vai liberar nada. Por quê? Porque você não quer aquilo. Você tá fazendo forçado. Você tá vivendo uma farsa. Você tá fazendo algo porque alguém falou que era obrigado e eu tô lá, tá pago. O famoso tá pago. Então, primeiro caso, você tem que fazer algo que goste. Seja qual for o exercício físico. Faça algo que goste. Não tem aquela coisa, você tem que fazer musculação. Mas eu não suporto dentro da academia. Mas você tem que fazer porque faz bem pra... Não! Faz algo que te dê prazer. Porque é o prazer que vai fazer com que você perda aquilo. É o prazer que vai fazer com que você se sinta bem. É o prazer que vai liberar essa dopamina de você querer fazer mais. E a corrida, em específico, como você sai da sua zona de conforto e libera o seu limite, ou seja, você quer mais do que sempre mais. Você tá sempre, o quê? Saindo da sua zona de conforto. Então, sempre vai estar dentro de você, liberando aquela dopamina. Mas, ó, eu e a Tauta criamos o hábito de andar. Então, assim, se a gente puder não pegar o carro pra ir até o mercado, a gente vai a pé. Então, se precisa buscar um pão, a gente vai a pé. Porque é prazeroso. A gente vai na academia, a gente vai a pé. Porque é prazeroso, não é porque, eu vou andar. Não é. A gente, sábado e domingo, o que a gente faz? Se um dia acontecer alguma coisa no qual choveu ou não dá pra gente sair, a gente fica xoxo, porque assim, nós gostamos de sair, caminhar. Então saio eu e ela, a gente conversa, caminha, anda 7, 10, 12 quilômetros, depende do dia, a gente tá caminhando. Se tornou prazeroso, não é uma obrigação. É diferente de você falar assim, nossa, eu tenho que ir pra escola todo dia a pé porque eu não tenho um carro. É uma obrigação, não é um prazer, porque você tem aquela dificuldade de não ter o carro e você tem que ir a pé, vamos assim dizer. Mas não, agora se você tem a opção, que é o que eu falei outro dia acho que foi pro Cataldo aqui, a gente tava conversando. Eu comentei e falei assim, gente, sabe por que quando a galera começa a ganhar um dinheiro, ou grandes pessoas que ela já tem uma estrutura clara e ela começa a ter um reconhecimento, uma fama, um dinheiro, e ela começa a ter as coisas, a partir do momento que ela começa a ter, ela vê qual é o significado daquilo. Porque ela teve. Então, às vezes ela fala assim, nossa, eu quero um iPhone. Tenho, é igual o outro que eu tinha, me atende e tal. Mas assim, a nossa querer ter por não poder cria um negócio muito grande na nossa mente, que a hora que você tem, você fala, opa, conquista. Legal, eu consegui. Então, se você consegue transformar isso pro seu bem-estar, como assim, poxa, eu não gosto de andar, vou começar a andar, de repente vai virar um prazer andar. Então, você fala assim, o carro tá ali na garagem. Se estiver chovendo, eu vou usar o carro. Caso contrário, eu vou sair caminhar. Então, se tornar um hábito, um prazer e algo que você goste de fazer, pronto, que é o que se tornou podcast pra mim, pra Tauta. Pode estar caindo o mundo, às vezes a gente não tá bem pra gravar. Às vezes eu tô com a cabeça quente, tem hora que fala assim, nossa, que saco, hoje eu vou gravar 4 horas da tarde. Já teve vez que o Dan quis cancelar. Cancelar. Aí eu falei, não vai cancelar, não. Só que o que acontece? Aí um apoia o outro, que também eu acho legal isso do casal. Sim. Aí, de repente, a pessoa chega pra gravar, pronto, mudou.
Pra mim foi ótimo, fico falando, nossa, que bom que eu gravei. É a mesma sensação pra mim, eu posso estar totalmente errado, mas isso, o que eu sinto pode ser diferente pra você que tá em casa. É a mesma sensação pra mim que tá na academia. Às vezes eu vou empurrado. Ai, meu Deus, eu vou pra academia. Só que eu chego lá, eu saio, graças a Deus que eu vim, que bom ainda que eu bem vim. que eu vim. Nossa, saiu outra pessoa, não sei o quê. Então isso, se você consegue trazer isso pra toda a sua vida, eu acho que esse é o trabalho de vocês, que é o que você falou, tá dentro da própria pessoa. Você só vai ali plantando, regando, sei lá, a palavra que vocês usam, motivando essa pessoa a executar aquilo, porque já está dentro dela. Já tá tudo dentro. Tá vendo? Eu acho que a gente vamos gravar outro episódio. Eu acho que Vamos a gente gravar. tem que marcar outro. Só que daí a gente pôr o já- Dudu na mesa. Só que daí a gente faz o seguinte, a gente faz um questionamento entre eu e você. Aí a gente fala assim, gente, mandaram algumas perguntas aqui, entendeu? Vou fazer diferente. Aproveitar que a Paloma tá Abre aqui. Vamos caixinha. fazer um ao vivo? Vamos. Daqui um mesinho, uns 40 dias, pra não ficar. A gente faz A um ao vivo, gente- pega mais uma pessoa, se você tiver alguém pra indicar. Abre o acho que tem Instagram. Abre o Instagram e faz um Pede YouTube ao vivo. perguntas antes Caixinha de- e a gente faz o superchat ao vivo. Fechou. A gente faz ao vivo, porque eu acho que esse tema muitas pessoas precisam. Às vezes a pessoa tá lá querendo fazer uma pergunta e como eu chegar, como eu mudar o meu mindset, como eu fazer alguma coisa diferente. Então acho que a gente abrir o ao vivo seria legal. Sim. E às vezes a pergunta é aquele que você vai dar um abraço pra virar e falar assim, viu, minha amiga? Senta aqui, vamos lá, vai, vamos começar logo isso. Exatamente. Nosso tempo tá chegando ao fim. Eu quero agradecer o seu tempo, o seu deslocamento, o seu conhecimento, sua simpatia. Falar Total. que agora o tempo é seu, faz seu o seu pitch aí. pitch, vende aí o seu curso, vende ali, ó, o marido também. É, Vamos Ah, vender não o tá Dudu. nem- aí, ó, não tá nem ouvindo. Tá com o Murilo ali no maior papão, os dois de futebol, deixaram os dois ali, ó. Daqui a pouco não gravou nem o A episódio. alegria dos dois, ó. A câmera é sua, o tempo é seu, fica à vontade. Primeiramente, obrigada. Obrigada mesmo por estar aqui, por vocês estarem disponíveis e por vocês ajudarem a transformar tantas vidas, porque o número de pessoas que assistem, eu tenho certeza que são vidas transformadas que vocês, através de vocês, passou. Eu queria deixar uma mensagem primeiro. Muitos me perguntam o famoso propósito, né? Muitos me perguntam assim, mas como que eu descubro qual é o meu propósito? E eu falo que, na verdade, se alguém te vender o teu propósito, esse alguém tá mentindo para você. Porque o seu propósito tá dentro de você. O papel dos profissionais que atuam na área é entrar com você, pegar na sua mão e te ajudar a sair do plano A pro plano B, fazendo com que você saia daquele casulo que tá te aprisionando. Mas o propósito está dentro de você. Ninguém vende propósito. Ninguém conquista propósito. E você só descobre se você está vivendo o seu propósito se o que você faz hoje, você faria se você não tivesse recompensa nenhuma. Então, se eu falar para vocês hoje assim, o que você faz hoje, se não te desse um centavo de dinheiro, não tivesse retorno nenhum, você continuaria fazendo? Se amanhã você ganhasse na Mega Sena, você continuaria fazendo? Se a resposta é sim, pode ter certeza que você está alinhado com o seu propósito. Se balançou, ou você pensou, ou você falou, não, esquece. Ninguém falou que você tem que nascer e morrer na mesma profissão. Ninguém falou que você tem que nascer e morrer fazendo a mesma coisa e sendo essa mesma pessoa que você era. Porque a gente ouve muito falar disso, né? Que mas você mudou. Que bom que eu mudei. Eu não sou a mesma pessoa que eu era o ano passado. E eu não vou ser a mesma pessoa ano que vem que eu sou esse ano. Por quê? Porque é uma transformação de dentro para fora. E quando você continua entendendo que você, o seu propósito, ele não é por você, não é para você, é através de você. Então, se o seu propósito acaba em você, não é propósito. Só vai ser propósito se impactar em alguma vida além de você, porque é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui porque a gente foi escolhido para isso. Acho que é bem por aí mesmo. Já teve situações com qual pessoas próximas a gente viraram e falaram assim, larga o podcast. Eu olhei para a cara do Danilo, o Danilo olhou para mim. Não, a gente não vai parar o podcast. Nós estamos aqui já prestes a fazer 2 anos. E firme na missão, entendeu? De repente, uma frase que você falou ou uma pergunta minha era a dúvida de alguém e você também conseguiu ajudar alguma pessoa que às vezes não vai nem chegar no seu Instagram. Exatamente. Mas ela já vai pensar diferente, vai tomar um banho, vai virar e falar assim, tá bom, era isso que eu precisava, amanhã é um outro dia. Você pega assim, ó, episódio 104, se eu não me engano, se eu não estiver errado. Acho que é 104. Acho que é 104. Aí você fala, são 104 episódios que a gente tá aqui
conversando, batendo papo, agregando muito conhecimento pra mim, pra Tabata, pras pessoas que estão assistindo. E podia ter desistido por qualquer momento. Porque foram tantas coisas pra desistir. E você falou a palavra propósito. Aí todo mundo fala, é clichê, todo mundo fala. Eu não ganho R$1 fazendo isso aqui. E eu vou continuar fazendo. Entende? Isso é Entendeu? propósito. Se me der dinheiro, vai ser consequência do propósito que eu estou seguindo. Porque eu tenho o meu outro negócio paralelo, que é o que me dá dinheiro, e me proporciona estar sentado fazendo isso daqui. E eu quero fazer isso daqui. Então, quando você volta no tempo e pensa no Danilo criança, que falava demais na sala de aula, que ia toda hora pra diretoria, que gostava de ser o centro de atenção, que todo mundo ali, que tinha uma rodinha, não sei o quê. Eu já tinha meu propósito lá atrás, fui fazer direito, não me encontrei, fiz errado, não me encontrei no que eu fiz, fui trabalhar com publicidade, pra falar com pessoas, pra mexer com marketing, pra fazer festa, evento e cair sentado numa mesa conversando com pessoas. Então, assim, eu acho que ele só demorou um pouco mais pra chegar, mas eu encontrei. Mas eu já tinha encontrado lá atrás. Mas vamos supor, a cobrança, ou como é que a gente pode usar essa palavra? Não seria o universo, mas a cobrança social não deixou com que eu fizesse isso naquela época. E também não existia um YouTube para fazer, e hoje existe. Então, se eu tenho essa probabilidade de fazer e ajudar as pessoas e trazer histórias, trazer pessoas inteligentíssimas, que é o que a gente mais gosta de fazer aqui, como você, para poder colocar para outra pessoa, que pode ser um insight que você deu, que mude a vida do cara que tava ali pensando em desistir da vida dele. Exatamente. Em desistir do negócio dele. Falou assim, eu não quero mais. E aí falou assim, nossa, a menina falou esse negócio lá, o casal falou tal coisa, o fulano falou tal coisa. Poxa, eu vou tentar fazer isso. Então, é sobre isso. É sobre isso. É papo cabeça, gente. É disso que a gente gosta. E vamos pelo lado mais difícil, já que é pra falar. Porque se fosse pra falar de putaria, qualquer outra coisa, piada, o canal cresce muito mais rápido. Sim. Agora, conhecimento não é todo mundo que quer. É o que eu falo. As pessoas não entendem porque não fazem a interpretação do que eu falo. Mas pensar dói. Lógico que dói. Sim, dói. Porque dói. Você começa a pensar, você começa a remoer alguma ferida, alguma coisa que você não tá querendo enxergar e você discorda e tá na zona de conforto. Então, assim, o pessoal não quer pensar, poucos. Obrigada a você que tá aqui nesse canal, inscrito. Você faz parte deste público que gosta de papo de qualidade, conhecimento, de pensar, orgulhoso de vocês. É isso. Seu Instagram, você não falou o seu Instagram. Onde você o deu o pessoal seu te recado acha? e a gente já começou Se tá de com novo. mentoria aberta, como que Sim, fala Como tudo agora. funciona. Agora é hora. Eu faço tanto atendimento individual, de coach e mentoria, tá? É diferente. O coach, eu tiro a melhor versão da pessoa. A mentoria, eu junto com a minha expertise do negócio, de tudo que eu já vivi, e eu dou o direcionamento. Então, essa é a diferença de um pro outro. Mas pra mim é qual? É a gente sentar, analisar e ver o que é melhor para o seu momento hoje. Então, eu faço atendimento individual em grupo. Eu vou fazer a abertura de um grupo de mentoria para o próximo mês, em grupo, inclusive, para poder entregar muito mais, porque a minha agenda já está um pouquinho apertada. O meu Instagram é @paulomalessi. Estou também no YouTube como @paulomalessi e no TikTok também. É isso. E você, meu amor, onde o pessoal te encontra? Eu estou oficialmente no Instagram, @tasantarosa. Não esqueçam também do Instagram do Acordo Podcast. Estamos na rede vizinha também, tá? Tanto Tá Santa Rosa quanto o Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as segundas, com um acordo com elas. Você, mulherada, empreendedora, empoderada, bora falar de negócios aí e mais rotina de casamento, enfim, beleza, autoestima, autoconhecimento e muito mais. Quartas e sextas, eu no acordo com o Danilo, senhor meu marido, sempre ao meio-dia os nossos episódios. E você, meu bem? Eu sempre tô aqui tomando minha Vilambir, fazendo meu showzinho, tomando minha Vilambir, mas também você pode me achar lá no @dancontesini no Instagram. Ainda não tô no TikTok, tem o TikTok do Acordo, que você pode achar a gente lá. Agradecer mais uma vez a Paloma, agradecer todo mundo que tá aqui até o finalzinho. Agradecer você, meu bem, por deixar eu na mesa, né? Porque você já conseguiu um episódio sozinha, então ainda tem 2 que eu tô. Tá vendo? Espero que você não me tire dos outros 2. Não tiro nunca. Então tá bom, isso é importante, viu? Bom. É isso? É isso. Gente, obrigado Gente, mais uma obrigada vez. e Valeu. até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente.